Nestes tempos, nós precisaríamos estar mais atentos do que nunca diante de certas situações, porque nós conhecemos muito relativamente a situação verdadeira do planeta e da humanidade. Porque nós somos informados das coisas à medida que vamos amadurecendo. Nunca somos informados de uma coisa que vá além da nossa capacidade de compreensão ou da nossa capacidade de nos ajustar àquilo para que estamos sendo alertados. De forma que o que nós sabemos a respeito da situação planetária e da nossa é relativo e é proporcional à nossa capacidade de saber, de compreender e de reagir. Então, Michouk, uma das nossas instrutoras desde o princípio do trabalho, nos dá certos alertas que ela intitulou As 7 Tentações. Então nós vamos hoje examinar essas tentações e vamos ver quanto elas são sutis. E estará em nós, depois, nas nossas reflexões, aprofundar mais ou menos isso, conforme o nosso interesse pelos assuntos. Agora, nós somos tentados de várias formas, mesmo sem perceber, porque nós temos notícia daquelas 7 faltas capitais, mas aquilo é o início só da coisa. Depois nós somos tentados em coisas mais sutis. Somos tentados de forma que não se perceba que se está sendo tentado. E é para isso que a instrutora está chamando a nossa atenção. Então vamos ficar muito atentos e ver o que essas chamadas querem dizer para nós. E claro que elas não querem dizer a mesma coisa para nós todos. Depende do nosso grau de despertar e se nós percebemos que não estávamos despertos para algumas coisas, podemos despertar um pouco mais, querendo. E claro que o plano evolutivo vai nos mandar os meios para nós aprofundarmos o nosso próprio estudo. Então, Michouk diz que ela está vindo falar para aqueles que estão seriamente no caminho, para aqueles que estão realmente dedicados ao caminho, não para aqueles que estão flutuando ou que talvez estejam um pouco em dúvida. Mas ela está falando para aqueles que se confirmam no caminho, que têm certeza do que estão fazendo e então que tomem cuidado com certas coisas. E ela diz que essas tentações já fazem parte do nosso dia a dia, mas se tornarão mais fortes no próximo período, porque essa transição planetária vai por etapas. Nós estamos vivendo agora uma etapa e daqui a pouco vem outra etapa. E ela diz que na próxima etapa essas tentações se tornarão ainda mais fortes, devido à potencialização de certos aspectos da involução, isto é, as forças involutivas, as forças que nos querem tirar do caminho, essas forças vão também se potencializando cada vez mais. E como essa prova deve ir num crescendo, essas forças que nos atraem
para os desvios, vão se potencializar ainda mais. Então teremos que estar muito atentos realmente. Ela diz que devemos estar atentos porque essas forças se potencializarão mais à medida que as etapas finais da purificação forem se apresentando. A gente passará por várias provas, como sempre passamos, e dependendo de como passamos pelas provas, sairemos delas mais maduros, sairemos delas mais firmes, mais potencializados, não para a evolução. Então as provas são necessárias. Se nós não tivéssemos provas, não daríamos sequer um passo. Ficaríamos na evolução natural. E a evolução natural não é o caso para nós. Nós precisamos entrar numa evolução um pouco mais intensa, porque nos atrasamos bastante na nossa trajetória. Nas nossas encarnações, nós nos atrasamos bastante, porque nos distraímos muito. Mas aqui vocês vão ver, a uma certa altura, que Michuque nos diz: vocês já tiveram tudo o que tinham que fazer, o que mais vocês querem fazer agora? Numa certa tentação, como vocês vão ver. Por isso, então, ela diz que veio nos preparar mais uma vez para a gente nunca dizer que não sabia. Então, quando ela estiver dizendo coisas que vocês já conhecem, ela está dizendo para que vocês não digam que não sabiam, porque são coisas muito importantes para que a gente possa ver claro diante dessas situações, das tentações. E não digam que não sabiam, ou que por ingenuidade pensem que estão vivendo um processo pessoal. Se nós achamos que estamos vivendo um processo pessoal neste momento, nós somos ingênuos, porque todos estão passando por esse processo. Isto hoje é um processo planetário, não é um processo nosso. É um ingênuo quem pensa que ele está passando por uma coisa própria somente. Ele está passando também por um processo da humanidade e por um processo do planeta. Então é ingênuo quem pensa que está sozinho nesta história. Então se trata de uma situação planetária. Bom, vamos começar pela primeira tentação. A primeira tentação para aquele que está no caminho é pensar que ele não está conseguindo mais orar como antes. Isto é, ele achava que conseguia orar melhor. Ou para aqueles que não oram, ele achava que estava fazendo o caminho melhor. Que agora ele não está fazendo tão bem o caminho. Que ele está falhando. E isto pode não ser real. Isto pode ser uma tentação que as forças involutivas nos colocam para que a gente fique vacilando, para que a gente fique vacilando consigo próprio, para que a gente fique duvidando daquilo que está fazendo. Porque não é verdade que nós não conseguimos orar como antes. Pode ser que estejamos orando de forma mais verdadeira, então não estamos orando como antes. E estávamos orando como antes porque estávamos numa outra etapa. Mas se nós continuamos nesta aspiração de nos entregar ao alto e de nos conectar com o alto, se isto continua, é uma tentação a gente pensar que não está fazendo bem como antes. Porque bem mesmo nunca fizemos, porque nós fazemos muito pouco
porque temos muitas distrações, temos muitas coisas que nos ocupam, temos muitas coisas às quais prestamos atenção e que nem devíamos estar olhando para elas, mas que nos ocupamos com coisas que não é da nossa conta. Vocês já pensaram quantas coisas que não é da nossa conta, com que a gente vive tratando, com que a gente vive interessado, vive se distraindo, vive olhando para uma coisa que não é da nossa conta? Vocês sabem muito bem do que se está falando. Então, não consigo mais orar como antes. Isto é a primeira tentação. Essa é básica, ela diz para esses tempos. Não pensem que nos tempos que correm farão lindas sintonias. Foi-se o tempo da gente sentar para orar e fazer uma sintonia maravilhosa. Foi-se o tempo. Michuk disse que nós já estamos no Armagedon. Armagedon é esta batalha final entre as forças da evolução e as forças da involução. E nós estamos dentro do Armagedon. E dentro do Armagedon, segundo ela, não é mais possível uma linda sintonia, compreende? Bem, para começar, esta linda sintonia pode ser uma ilusão que nós tínhamos. Pode ser uma ilusão. Mas não se espere, quando se vai sentar para orar, ou quando se vai refletir sobre uma coisa elevada, ou quando se vai fazer um exercício em mais profundidade, não se espere entrar numa linda situação. Ter êxtase, isso não existe neste momento por causa da situação caótica, confusa que existe entre as forças que estão no próprio espaço. Então, nós estamos numa época que devemos ter certeza do que queremos fazer. Agora, essas tentações vêm para nos mostrar que não estamos fazendo muito bem. Cuidado com isso. Porque o importante hoje, o mais importante, é você ter certeza sobre a sua intenção. E se você não tiver uma intenção firme, então é sinal que você não tem instrução suficiente para saber do que se passa. Porque se tivesse uma instrução que assimilou, saberia um pouco mais daquilo que se passa, então teria realmente uma firmeza de intenção nos seus exercícios ou nas suas intenções. Mas, a uma certa altura, nós encontramos nos nossos corpos certas resistências. Mas encontrar resistências nos corpos, isto é, no corpo físico, que tem preguiça, que tem sono, que fica inquieto, ou se você tem problemas no corpo astral, emocional, ou no corpo mental, isto não é você. E nós já estamos com instrução suficiente para saber que o que se passa nos nossos corpos não somos nós. O que se passa nos nossos corpos é porque as nossas células não conseguiram ainda assimilar. Ou as nossas células estão cristalizadas em algum ponto. Mas isso tudo não somos nós. E nós já temos que ter temos a instrução suficiente para saber que o que se passa nos nossos corpos não somos nós. Tem pessoas, por exemplo, que ficam fisicamente doentes e se impressionam muito com isso. Sim, você está fisicamente doente, você se trate, mas se lembre que você não é o seu corpo. Não deve ser você que está doente. Você é uma essência. Então quem está doente é o seu corpo. Agora, se você se impressiona com isso, se você se deixa levar por isso, você está muito iludida.
Você trate do seu corpo e pronto. E não pense mais nisso. E depois esse corpo você vai entregar, esse corpo vai ficar aqui. Esse corpo que está doente vai ficar aqui. Então você não é ele. Essas coisas todas nós precisamos ter hoje diante de nós o tempo todo. Porque se numa dessas coisas a gente não tiver muito firme e não tiver muita clareza, as tentações nos arrastam. E com isso vai fazer até que o nosso trabalho fique prejudicado, porque fomos tentados com essas coisas. Então, não pensem que nos tempos de Armagedon farão lindas sintonias. Melhor pensar que a oração já será matéria dos vossos corpos. Os corpos já devem estar com alguma coisa neles assimilado. E cada palavra pronunciada fará eco por todo o vosso ser. Então, se você está orando, cada palavra daquela ecoará em todo o seu ser. Se o seu corpo está num estado sonolento, você continue orando porque você está falando com todo o seu ser. Acendendo as centelhas de luz e unindo ao Pai, unindo-se ao Pai e aos exércitos celestiais. O que ela chama de exércitos celestiais são essas forças evolutivas, essas forças positivas. Mas provavelmente isso não se dará de forma consciente. E a única coisa que sempre sentirão é um resguardo interior. Então, se você apela para essas forças positivas, pode ser que não haja um resultado consciente. Mas a única coisa que sempre sentirão é um resguardo interior. Alguma coisa lá dentro você sente. Outras sensações e sentimentos serão variáveis. Quer dizer, não se ocupe com seu corpo emocional. Seu corpo emocional é muito variável. Ninguém sabe o que ele vai pensar daqui a pouco. E o mental muito menos. Você tem que lidar com todo o seu ser. Todo o seu ser. E todo o seu ser é muito mais do que esses corpos. Agora, por isso, se algo a partir de agora diz que é melhor não perder tempo com a oração, pois afinal de contas, não estou sentindo nada com a oração, ou algo faz com que se sintam culpados por não poderem dar o seu melhor, não deem ouvido para esta tentação. Continuem orando com maior precisão e fervor, sabendo que somente a fé e o amor os fortalecerão nesse momento. Tudo isso de nada serve, tudo que se sente, pensa, de nada serve isso. O que importa nesses momentos, quando você está no seu exercício, é a sua fé e o seu amor por aquilo que está fazendo. Compreenderam muito bem? Isto é muito sintético, não é complicado. Todas as complicações são uma ilusão. Todas as complicações estão em nível de personalidade. Todas as complicações estão em níveis de corpo. Corpo físico, corpo astral emocional e corpo mental. E nós já devíamos estar preparados para não estarmos envolvidos com essas coisas. Então não estamos mais naquela época de ficar fazendo exercício para os corpos. Porque esses corpos já assimilaram tudo o que tinham que assimilar, já estão com a dificuldade que têm que ter e já estão com a entrega que fizeram. E nós temos que estar na fé e no amor naquilo que estamos fazendo. Na fé e no amor. É muito simples. E se vocês se concentram na fé e no amor, isto é tudo resolvido. É o que é preciso neste tempo. E aí essa sensação
de não estar orando mais como antes, de não estar mais fazendo como antes, de não saber o que fez para não estar. Isto tudo é a primeira tentação. De forma que vamos agora passar para a segunda. Quando oro ou contemplo, vejo imagens feias que me assustam, ou me deprimem, ou escuto coisas que não quero. Bem, isto pode ser outra ilusão, porque tem uma parte sua que não quer que você se liberte. Tem uma parte sua que quer que você continue como está. Porque como está, você está sendo conduzido por ela, por essa parte que não quer. Não é? Nós temos sempre uma parte que não está totalmente decidida. E essa parte, então, pode estar fazendo com que você veja certas imagens, que você se assuste, que se deprima com as coisas que vê. Tem gente que sonha com coisas com as quais não está de acordo, e no sonho ele está fazendo essas coisas. E isso tudo pode ser o lado nosso que não quer que você se liberte e que te apresenta todas essas coisas. Então a segunda tentação é quando você começa a ver imagens que te assustam, te deprimem, te deixam contra você mesmo, não é? Coisas que você não quer, mas essas coisas aparecem na sua frente, mas não aparecem só com a imaginação. Às vezes aparecem mesmo como visão. E aí então é preciso que a gente esteja muito atento, porque isto é a segunda tentação. Muito bem. Ela diz que quando essas imagens começam a aparecer na hora em que você está querendo fazer o seu trabalho, ela diz que é porque você está no bom caminho. Tanto você está no bom caminho que essas forças estão se ocupando de tirar do caminho. Veja como as coisas viram, hein? Como as coisas são o oposto quando a gente dá certos passos. Então, muito bem, se quando você ora, se surgem imagens feias que te assustam, te deprimem, ou você escuta coisas que não quer ouvir, isto é sinal que você está no bom caminho. Quer dizer, as forças do mal estão se ocupando de você para te tirar do caminho. Então tem um momento na nossa evolução, no princípio, que as forças do mal entram e trabalham de outro jeito, nos tentando de outro jeito. Mas aqui, quando nós entramos no caminho, elas vão trabalhar, mas de outra forma. Elas vão trabalhar de forma mais sutil. Então estejamos atentos. Estão em bom caminho. Se é que não há nenhum ente em vosso ombro, isto é, se não te implantaram qualquer coisa, simplesmente que uma ferramenta da involução está sendo colocada em funcionamento sobre aquele que ora. Então pode ser que haja uma tentativa de te colocar alguma coisa que os seus corpos podem receber eventualmente, tentando neutralizar o poder da oração. Ora, não tenham medo. Mesmo quando se sente que algo está tentando perturbar, porque às vezes se sente isso materialmente. Então, não ter medo. Não ter medo. O medo é o que se deve realmente rechaçar. O medo. Não aceitar o medo, porque o medo também é imposto. O medo também pode ser um aplique que colocam em você. Então, o medo é para ser rejeitado. O medo não é para a gente ficar se fazendo de vítima, eu tenho medo. O medo é para ser expulso, porque a esta altura essas forças estão nos implacando medo. Então o medo é para ser expulso,
Porque o medo pode ser uma coisa que nós já passamos da época de ter medo. Já não estamos mais no ponto de ter medo. E essas pessoas que, conhecendo tantas coisas, essas pessoas que já estão bastante instruídas, ainda dizerem que têm medo, isto tem que ser expulso da consciência e não incorporado e não aceito, compreende? Não sejam covardes neste momento. Bom, ela diz que a uma certa altura, se nós continuamos com medo, nós estamos sendo covardes, não estamos com medo, estamos com covardia diante de uma coisa que é só jogar fora. Se abandonem à oração, porque esta é a nossa único instrumento. Enfim, aqui a gente já falou de muitas coisas que a gente talvez pensou que fossem nossas, não? E para isso nos foi dada como a ferramenta mais importante, como um instrumento mais importante, a oração. Porque a oração bem feita dissolve tudo isto. A oração bem feita acaba com tudo isto. Então, orar não é só uma coisa de piedade. Orar não é só uma coisa simplesmente religiosa. Orar é o instrumento que nós temos hoje para dissolver certas tentações. Por isso, persistam e unam-se a vosso anjo protetor e às hostes angélicas que estarão em prontidão para reais situações de assédio. Bom, ela está nos revelando que esta evolução paralela nossa, que é a evolução angélica, na qual poucos acreditam, apesar de terem sido já instruídos para isso, mas continuam não acreditando. Bom, é uma pena que não acreditem, porque se nesses momentos que estamos atravessando e que vamos atravessar, nesses momentos, estas hostes angélicas, essas outras consciências que são paralelas à nossa, essas consciências estão aí prontas e de prontidão, não é, para resolver situações de assédio. Isto é, assim como essas consciências, assim como essas legiões angélicas estão aí para nos resguardar de certas coisas, não? Elas têm um poder para lidar com essas situações. Nós não conhecemos praticamente nada da evolução angélica. Tudo que conhecemos é um pálido reflexo daquilo que a nossa consciência pode absorver. De forma que nós não podemos avaliar o que é realmente a presença de uma consciência angélica por perto. Nós não podemos avaliar isto, porque não cabe isso na nossa mente atual. Para começar, são consciências que não dispõem de mente. São consciências que são ligadas diretamente à vontade. De forma que é completamente diferente de nós. É outra evolução. Então, ou nós aceitamos que existe essa evolução angélica que nos guarda, ou se não chegamos a aceitar isso, estamos perdendo uma relação que neste momento resolveria muita coisa. Então, peçam auxílio sempre, mas não deixem de orar, porque a oração é a principal ferramenta, a oração é o principal instrumento. Bem, terceira tentação. Não sinto a hierarquia como antes. Não sinto nada
durante as aparições. Veja, Michuque está falando com seres que sabem das aparições e que estão em contato com as aparições. Não está falando com seres que não passaram por esse contato com as aparições. Está falando com seres cujos corpos internos já passaram por esse contato. Porque nessas aparições nós somos tratados no nosso nível de mônada, de espírito, e no nosso nível de alma. Então, aqui, nós estamos sendo tratados, e essas tentações estão sendo descritas para quem já está num certo tratamento, para quem já está num certo nível de despertar nos planos internos. Agora, então, dizer, não sinto a hierarquia como antes e não senti nada durante esta aparição, é uma grande ilusão, porque quanto menos você sentir, melhor. É sinal que todo o trabalho está enfocado no seu nível mais profundo, aonde você não chega porque está distraído demais. Então você não está conseguindo perceber o que está acontecendo. E se você naqueles momentos diz que não sente como antes, você diz que não está sentindo nada, e com isto você vai se desligando, vai se apagando, então é preciso cuidado com esta parte. Porque nós temos que ter fé, né? Teremos que ter amor, e entre a fé e o amor, nós não estamos desligados de mais nada. Mesmo que estejamos bastante influenciados por essas tentações, mesmo que as tentações estejam na mira conosco, se nós nos mantemos na fé e no amor, isto tudo se resolve. Então, esta tentação de não sentir a hierarquia como antes e não sentir nada durante a aparição, ela diz o seguinte: isto não é um problema. Nem sempre se sentirá nossa presença ou a paz das hierarquias divinas. Isso não é problema, porque não é sempre que a gente sente isso. Você vê, tem pessoas que passam períodos de sua vida, de sua existência, em contato até consciente com o mundo interior. E de repente isso tudo parece que terminou e ela passa um longo período numa noite escura. E isto não é nenhum problema. Isso você já tem que saber que isto acontece. Que isto é uma etapa, que isto é uma fase. Então, se você está numa noite escura, se você não vê mais nada, se você não sente mais nada, isto faz parte do processo. Isto faz parte do processo da fé. E se você tem fé, e se você persiste, o que vai crescer é a sua fé. E se você faz isso com amor, não faz isso por egoísmo, não faz isso por formalidade, você faz por amor, você vai sair crescido dessa tentação. Por isso dizemos tantas vezes que é preciso fortalecer a fé. Embora a gente tenha fé, a fé pode ser fortalecida. E a fé é fortalecida na prova. Porque durante a prova, você invoca a fé, porque a fé deve estar dentro de você em algum nível, você invoca a fé e isto vai resolver. Mesmo que a noite escura continue, vai resolver e você vai ficar cada vez mais firme dentro da noite escura. Bem, isso são coisas para as pessoas que estão no caminho seriamente, não? Mas que é para essas pessoas que se tem que falar hoje, porque é hoje que elas vão ter dificuldade. Porque nessa batalha, nesse Armagedon, vai haver ataques que nós ainda não experimentamos. Então é preciso saber tudo isso e vocês vão ver nas próximas tentações.
Então, será mais difícil para alguns. Lenço, por favor. Quem é que está com os lenços para pôr na boca aqui? Será mais difícil para alguns sentir a paz da presença da hierarquia, e a involução vai querer convencê-los de que é tudo um engano. A involução vai nos fazer, vai tentar nos convencer de que foi tudo um engano. E vocês, no ponto em que estão, já devem ter sentido várias vezes essa dúvida. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Eu conheço gente que olha para o instrutor assim, numa hora que as coisas não acertaram bem, ela olha para o instrutor e será que é isso mesmo? Será que isso é mesmo, instrutor? E assim por diante. Então é preciso cuidado com isso, porque ou a gente tem fé e tem amor ou não tem o suficiente. Mas, diante da verdade, diante da realidade, e sabendo os perigos que corremos, então é muito mais simples a gente se guiar. Agora, quem necessita estar iludido, agora isso aí não é com esses que estamos falando. Quem necessita de ilusão, quem precisa estar iludido, quem não quiser saber a verdade, quem tem medo da realidade, não é com esses que estamos falando. E nem é com esses que Michuca está falando. Então, será mais difícil para alguns sentir a paz da presença da hierarquia. E será mais difícil porque a involução vai querer convencê-los de que é tudo um engano. Ou que já não estão sob a aura e da proteção da hierarquia. Então, essa tentação vai dizer, isto foi tudo um engano, você não está vendo isso, não está vendo aquilo, não vê que isso sempre aconteceu, isso sempre foi, isso é próprio da vida neste planeta. A vida neste planeta não é uma vida perfeita. E, portanto, aqui não existem seres perfeitos. E você teve muito tempo, já viu todas essas coisas. Não precisa continuar vendo essa imperfeição agora. Agora você tem que ver outras coisas. Não continuar vendo a imperfeição em tudo. Porque isso é um planeta imperfeito. Então, agora que você descobriu a imperfeição em certas coisas, está muito atrasado. A imperfeição está aí. Agora você tem que estar numa outra atitude. Você tem que estar num outro ponto das suas decisões, num outro ponto da sua fé e do seu amor. A fé nós podemos entender um pouco, mas amor não sei se podemos entender muito, porque o que nós chamamos de amor aqui é uma coisa muito rudimentar. E já vimos numa partilha anterior que neste planeta o amor puro não existe, não se conhece. Então nós temos um certo grau de amor que nos permite amar o plano evolutivo, mesmo que seja a nossa maneira. Mas então temos que desenvolver esse amor que temos. Mas não pensar que o amor vai resolver tudo, porque o amor que resolve tudo é o amor da hierarquia. Que é aquele amor que continua lidando conosco, sabendo que nós não estamos inteiros. E todo mundo sabe que nós não estamos inteiros. Todo mundo sabe que temos as coisas que não são totalmente resolvidas em nós. E se queremos um exemplo de amor que não conhecemos, é ver como a hierarquia continua nos tratando como se nós fôssemos bons alunos. Então aqui diz, a involução vai querer convencê-los de que é tudo um engano, ou que já não estão sob a aura e proteção da hierarquia. Cuidado, ela diz, não se enganem, sigam com fé e estarão protegidos. Se uma hierarquia diz, siga com fé, que você estará protegido,
nós não temos outro meio senão ter fé para acreditar nisto. Porque para acreditar que se seguirmos com fé estaremos protegidos, para acreditar nisto precisa fé, num certo grau. Porque que não merecemos proteção, sabemos. E por isso a hierarquia está dizendo desde o princípio, está nos alertando para essas tentações. Por exemplo, dizendo que achar que não merecemos este nível de proteção é uma tentação. Que nós, do jeito que somos, estarmos sendo tratados como se fossem seres perfeitos, isto é uma tentação. Porque a realidade está aí, nós não temos a possibilidade de amar de forma pura, então no nosso amor entrará sempre uma ou outra coisa limitada, humana, egoísta, mental, emocional ou física. De forma que, vou reler isto, cuidado, não se enganem, sigam com fé e estarão protegidos. Porque nós precisamos é de proteção. E se a hierarquia decide continuar nos protegendo, embora isso nos pareça incrível, porque não correspondemos o suficiente, embora isto pareça impossível, não se deixe tentar e tenha fé nisto. Quarta tentação. O que disseram as hierarquias contradiz tudo o que vinham dizendo antes. Isto é muito normal, pelo seguinte: nestes tempos precisaremos agir cada vez mais rápido e por isso as atualizações serão contínuas. Então não está havendo contradições. A nossa mente entende como contradição, mas não é contradição. O que está havendo é uma atualização. Porque, evidentemente, a luta, a batalha, né, o Armagedon está se intensificando e nós necessitamos de uma atualização. E o que se ensina no primeiro ano primário não é a mesma coisa que se ensina no segundo ano primário. Tem que ter uma atualização. E depois, quando você entra no curso médio, ali você vai ver coisas que parece que está desmentindo o que você aprendeu no curso primário. Não está desmentindo. Aquilo foi sendo atualizado na medida que você foi sendo capaz de entender outras coisas em um outro grau. Isso é o que ela está querendo dizer. Então, nesses tempos, precisaremos agir cada vez mais rápido. E por isso as atualizações serão contínuas. Inclusive, saberão certas verdades que nunca puderam ser reveladas antes, pelo grau de imaturidade da maioria. Então, agora, supõe-se que nós estejamos mais maduros. Então, as coisas têm que ser atualizadas para acompanhar a nossa capacidade de compreender e de aceitar. Com isso, poderá surgir aquilo que verão como contradições. Nós veremos como contradições, mas não são contradições. São adaptações, são projeções, são aperfeiçoamento, amplificação daquilo que se ouviu antes. Na verdade, é somente uma outra forma de contar a mesma história. Ou uma mudança de estratégia. Uma mudança de estratégia. Novamente, não sejam ingênuos
ao abrir as portas da mente para a involução, que tentará convencê-los de que há um engano na instrução ou nos instrutores. Permaneçam firmes e naveguem em segurança no mar cada vez mais agitado da tribulação. Vocês conhecem, todos conhecem, não? A história de Adão e Eva. E a uma certa altura, a história de Adão e Eva parece uma lenda. Depois, quando vocês estão mais adiante, aí se vai explicar de uma outra forma aquilo que antes chamava Adão e Eva. Vai se explicar de outra forma. E aí vocês vão ver que daquela forma como está sendo explicado agora, naquele tempo você não podia compreender. Então tem a história de Adão e Eva. Então quando diz, por exemplo, que Jesus foi um dos Adãos, né? Naquele tempo seria impossível saber isto. Naquele tempo da humanidade, porque a humanidade foi muito mais criança do que é agora, não? Então hoje a história de Adão e Eva não é mais assim. Mas é a mesma história, contada de outro jeito. Quinta tentação. Meu ciclo terminou. Outra tarefa me chama. Isto nós assistimos sempre. Eu tenho que sair porque outra tarefa me chama. Eu tenho que sair porque tenho que fazer experiências que não fiz na minha vida. Michuque diz. Embora isso possa acontecer de um ciclo terminar e você ter outra tarefa te chamando, ela diz, embora isso possa acontecer, neste momento é preciso ter muita cautela, porque não está prevista a mudança de tarefa de nenhum dos seres consagrados. Não está prevista a mudança de tarefa. Hoje. Para haver hoje uma mudança de tarefa, precisa que seja realmente uma situação muito especial. Porque mudança de tarefa hoje não está prevista. Portanto, nunca pensem, quando forem tentados, nunca pensem que o seu ciclo terminou e que outra tarefa está te chamando. Essa outra tarefa foi você mesmo que criou. Ou que as forças criaram e implantaram na sua consciência. E você acreditou. Então, embora isso possa acontecer, neste momento é preciso ter muita cautela, porque não está prevista a mudança de tarefa de nenhum dos consagrados, mas se assim se mostrar necessário. Mas essa necessidade não é uma necessidade nossa. Esse se mostrar necessário é uma necessidade muito maior e que nós nem conhecemos. Então é uma necessidade maior, não é a nossa necessidade. Porque para a nossa necessidade, nesses tempos, nós estamos na tarefa que é nossa. Estamos na tarefa que temos que exercer, temos que desenvolver. Precisa que haja um caso extraordinário nos outros planos para que a gente mude de tarefa. Nós indicaremos. Ela diz, nós indicaremos, não se preocupem. Se ela diz, nós indicaremos, é porque vai ficar claríssimo. Ao sentir que devem sair do seio da ordem do trabalho, devem imediatamente buscar quem os possa ouvir em confissão e libertá-los do possível assédio. Ela considera um assédio, ela considera um assediado, que diz, eu vou embora porque vou mudar de tarefa, isto aqui não é mais minha tarefa. Isto é um assediado que se curvou ao assédio. Porque não é que não exista uma mudança de tarefa, existe. Mas quando existe, os sinais são tão fortes que todo mundo vê. Não deixem esse pensamento crescer, pois de um momento para outro pode se tornar incontrolável, insustentável e sairão, por estarem tomados de códigos de involução,
aos quais abriram as portas sem perceber. Por isso, não tenham medo de se expor, isto é, não tenham medo de pedir ajuda. Primeiro peçam ajuda à hierarquia. Porque uma hierarquia que está falando conosco nesses termos, que parece que está conversando aqui, peça ajuda a uma hierarquia. E não é só Michuque que está nessa posição. Muriel também está nessa posição. Muriel está sempre presente, Muriel está acompanhando passo a passo. Antuaque, Cutulin, todos estão acompanhando passo a passo. Não tenham medo de se expor, para que possam ser ajudados diante de qualquer uma dessas tentações, qualquer uma dessas todas que se falou. Falamos tão claramente para que não se enganem, não se envergonhem e não se acovardem. É a segunda vez que nos chama de covardes. Sexta tentação. Sinto que devo viver experiências que não vivi antes de entrar no caminho, na ordem. Tenho que fazer experiências de estudo, casamento e outras coisas do mundo. Sinto que devo viver experiências que não vivi antes de entrar na ordem, como estudar, casar ou outras coisas do mundo. Sexta tentação. Irmãos, se esta tentação lhes bater à porta, saibam que 50 anos atrás, meio século atrás, vocês ainda podiam dizer esses disparates e cometer esse engano, pois estariam protegidos em vossos passeios desnecessários. Há 50 anos atrás, nós ainda éramos protegidos nesses passeios desnecessários. Mas ela nos alerta que passaram 50 anos e que hoje os tempos são outros. Hoje lhes dizemos que sair ao mundo é como cavar a própria cova. É como entrar na toca do lobo e oferecer-se para ser o seu almoço. Eu estou falando para muita gente que está no mundo, mas vocês já aprenderam dezenas de vezes que é preciso estar no mundo sem ser do mundo, não é? Então agora chegou a hora de estar no mundo sem ser do mundo. Porque sair ao mundo é como cavar a própria cova, é como entrar na toca do lobo e oferecer-se para ser seu almoço. Ouviram bem, né? Então, os que estão no mundo, lembrem-se que já foram preparados para estarem no mundo sem ser do mundo. Então, preciso procurar o jeito de estar ali sem ser dali. Seria extremamente infantil tal pensamento, pois lhes digo que tiveram centenas de encarnações para viver tudo o que quiseram e para repetir centenas de vezes os mesmos erros, não é verdade? Se estão aqui hoje, é por tudo aquilo que puderam aprender dessas experiências e que agora podem oferecer aos demais, simplesmente realizando as tarefas que lhes cabe. E mais uma vez, não se enganem. E quando se trata então de monges, ela diz que aí é que não deve mesmo se enganar, porque senão o que está enganado é de estar no monastério. Porque isto, para um monge, é inadmissível querer repetir experiências que já fez em centenas de encarnações. Bom, nós temos que viver aquela lei que temos que estar renascendo a cada momento. E não é mais tempo
Há 50 anos atrás, segundo ela, se podia fazer isto. Está fazendo experiências redundantes. Mas hoje, se você passa um dia sendo o mesmo, acorde, acorde. Porque naquele dia você pode ter renascido várias vezes. Acorde. 7ª tentação. Você é tentado a se achar muito forte e é tentado a achar que está muito protegido. Por isso posso ir a tal lugar, posso fazer coisas sozinhas que me dizem para fazer acompanhado, posso não cumprir tal pauta e tudo estará bem. Não, não está bem, não. Nesta altura não está bem. Irmãos, lembrem-se que a obediência sempre irá protegê-lo, sempre. Então, quando a gente crê que está protegido, está mesmo. Mas se estiver na obediência, porque é a obediência que protege. Então, você desobedecer e sair por aí pensando que está fazendo uma tarefa, é a obediência que te protege. E quando a hierarquia entra com a proteção dela, é com base numa obediência que ela sente no nosso interior. Lembrem-se, a obediência sempre irá protegê-los, sempre. Ela repete o sempre. Agora, ainda mais, neste momento ainda mais. Sintam-se fortes no poder de Deus e no amor da hierarquia. É ali que a gente vai se sentir forte. Mas é no poder do único. E no amor da hierarquia, é ali que nós nos sentimos fortes. Sentir forte do jeito que nós somos, desligados da hierarquia e desligados do poder único, é uma tentação. Não confiem na própria força, pois ainda são muito misturados e podem se enganar facilmente. Engana-se facilmente porque a nossa força não é nossa. A nossa força nos foi doada por misericórdia divina. Vossa proteção real está no ato humilde da obediência. É na obediência que está a proteção. Na obediência está implícita a proteção. Mas obediente a uma lei, obediente a algo que já deve estar muito claro para você a essa altura. Repito, parece coisa muito estranha, mas vamos nos recordar que estamos vivendo na batalha final de um ciclo. Estamos vivendo o Armagedon. Bom, na obediência encontrarão o caminho para a proteção que teve Cristo em seu martírio, pois somente ao curvar-se e obedecer pode-se receber todo o poder que virá em auxílio. Sejam atentos, vigilantes e estejam em prontidão como bons soldados. Mas não se sintam prontos, nem fortes em si mesmos, pois as portas incertas que se abrem perante a desobediência se multiplicarão nestes tempos. As portas incertas, as oportunidades de nos iludirmos, se multiplicarão nestes tempos. Bem, aqui tratamos dessas 7 tentações e muitas outras poderão se apresentar. Por isso, estejam firmes e amem-se
para que um possa segurar com firmeza na mão do outro quando o barco começar a balançar demais. Estejam unidos e tudo caminhará bem. Esse estejam unidos se refere àqueles que têm uma meta semelhante. Isto que quer dizer estejam unidos. Então, se você encontra alguém que tem uma meta semelhante à sua, isto é, se você encontra alguém que está caminhando para uma meta e você encontra relação a esta meta, isto é que estejam unidos e tudo caminhará bem. Porque se você quer ir para lá e o outro quer ir para lá, aqui não é possível estar unido para isso. Você pode estar unido com ele para outras coisas, mas não para isso. Se unir para isso, precisa que a meta seja semelhante, que a meta seja o mesmo rumo. Isto que quer dizer, estejam unidos e tudo caminhará bem. Porque com os outros você tem que dar amor, tem que dar tudo, mas não é o mesmo, não é a mesma sintonia. Porque nós temos muitas energias, e depois temos uma possibilidade de descaminhos que é muito grande. De forma que temos que estar sempre vigilantes, atentos e em oração. E nós já sabemos que existe, cada um tem a sua forma de entrar em oração. Esta palavra é muito ampla, esta palavra não tem limites e cada um tem a sua forma de estar apelando por esta união com planos mais altos. Cada um tem a sua forma de dizer isso, mas a palavra é sempre a mesma e seja qual for a forma de cada um, todos entendem. Então aqui, hoje é preciso fé, é preciso segurança, confirmação, não é? E é preciso amor dentro da nossa capacidade de amar, humildade. Humildade está também em reconhecer que não ama de forma pura. Isto é humildade. Então, Deus não pede que você ame como Ele ama. Não. Ele pede que você seja humilde, que reconheça que você não ama como vai amar um dia, como a hierarquia ama. Reconheça isto. Isto faz parte da humildade. E assim estaremos todos unidos, porque isso é uma meta que serve para muita gente. Serve para mais gente do que esses que estão se confirmando. Porque me lembro que em 1988 havia 30% de seres resgatáveis e hoje há só 15%. De forma que é muito, não digo perigoso, mas é muito necessitado de cuidados a nossa trajetória e a nossa caminhada. E a humildade, que é apresentada sempre, é muito importante no nosso caso. Muito importante mesmo. E aqui ela termina dizendo, em união e amor, Michuque acompanhada por Akyuki. Para a amada ordem, graça, misericórdia. Nós não temos ideia do quanto a ordem, graça, misericórdia é amada pela hierarquia. Nós não temos ideia, não podemos compreender isto. Não podemos compreender como é que uma ordem que é mantida também por pessoas que nem lhe dão tempo integral, lhe dão as horas vagas, como é que essa ordem pode ser amada pela hierarquia? Mas é amada pela hierarquia. E a hierarquia se dirige à ordem graça misericórdia, à amada ordem graça misericórdia. Mesmo nós estando nela
nas horas vagas. Digo isso não para todos, mas para aqueles que estão nas horas vagas. E como chegou a hora de se dizer a verdade, nós temos que agradecer as horas vagas desses, mas devem saber, não é? Devem saber que teríamos que não estar mais na vida nas horas vagas. Que as horas vagas são coisas de outros tempos. Nas coisas ou a gente está ou não está. Nas horas vagas não é mais o caso. E cada um sabe dentro de si, porque é uma coisa interna isso, não é uma coisa interna. Cada um sabe dentro de si, internamente, até que ponto está no caminho nas horas vagas. Nós deixamos de estar no caminho quando nos ocupamos de outra coisa prioritariamente, de repente. A prioridade é o caminho, o resto é o resto. O resto são as provas, o resto são as tarefas, o resto é o karma. Então não vamos confundir a tarefa com o resto. O resto é respeitado, porque existe o karma, existe muita coisa. Mas dentro de nós, não podemos estar no caminho nas horas vagas. E para aqueles que talvez não tivessem ouvido quando se disse, teríamos que aprender a considerar tudo uma oração e oferecer tudo como oração. Mas enquanto nós não oferecemos as coisas como oração, sem saber, iludidos, pensamos que estamos fazendo algo real. Mas ou estamos ou não estamos nas coisas. E a oração é que vai resolver isto tudo. O instrumento que nos foi dado é a oração. Quem, por exemplo, ouviu isto e ficou um pouco confuso, vá orar, que na oração vai resolver. Mas precisa orar direito. Hoje nós temos que estar nas coisas de verdade. Não as aparências importam menos, ou as aparências importam pouco. O que acontece é aquilo que está acontecendo no nosso interior, dentro de nós. E ali não nos iludamos. E se pergunte mesmo se você tem medo de saber a verdade, se você tem medo de saber o que se passa lá dentro. Porque muitos têm medo de saber o que passa dentro de si. Porque de repente o que se passa dentro de si não tem nada a ver com a vida que ele leva. Então ele tem medo de saber o que se passa lá dentro. E esse medo é uma forte tentação. É uma das mais sutis tentações. Isto é uma das mais sutis das tentações que podemos ter. E ela disse aqui, numa linha, que essas são as 7 tentações. E que se poderá saber de outras. Mas vai depender de o quanto nos libertaremos dessas. Para depois poder saber de outras. Obrigado então a todos.